Olá, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui na nossa quarta aula, né, finalizando aí esse estudo sobre o livro de Provérbios e hoje nós vamos falar mais um pouquinho, né, sobre esse livro que traz tantos ensinos para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a orar, né? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença. Que a tua glória, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus, né? Como eu já acabei de falar, hoje é a nossa quarta e última aula sobre Provérbios, né? Isso não significa que nós falamos tudo, porque é, é um livro repleto, como ele já diz, repleto de sabedoria, né? Então, aqui é um incentivo, aqui é uma motivação para que você se aprofunde mais nesse tema. E na aula passada nós paramos aqui nesse ponto, né, a perpetuidade da sabedoria, que diz lá no versículo 22 e 23, né, o Senhor possuía no início de sua obra, antes do começo da terra. E isso traz assim um, um ponto, né, tão objetivo para as nossas vidas, porque a própria palavra já diz o que é a verdadeira sabedoria. É aquela que estava, né, com o Senhor desde o início, né, da criação. É dele, para ele e por ele são todas as coisas, inclusive a sabedoria. Então, se nós queremos ser sábios, nós temos que ser esperto, já entender que essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela só vem de Deus, porque Ele que fez todas as coisas e era com Ele que estava essa sabedoria desde o início da criação. Então nós notamos, né, que a prudência e o conhecimento eles são eternos, ou seja, a sabedoria sempre esteve com Deus e agora continua no mundo, mas de uma forma que somente aqueles que entendem, né, que essa verdadeira sabedoria ela vem de Deus para nós, para aqueles que buscam essa sabedoria e assim, né, tomam posse daquilo que Deus tem para nos oferecer, né? Nós vamos ver no grande banquete mais à frente. Então, esse banquete da sabedoria, como eu acabei de falar, eles têm alguns exemplos, né? A gente pode dividir, né, em três partes aí. Primeiro, a preparação do banquete da sabedoria, né? Ou seja, Deus tem preparado desde a fundação do mundo a sabedoria para o homem. É tanto que hoje, né, a gente olha e vê tantas invenções que o homem fez, né? A sabedoria junto, né, com o conhecimento, ela forma esses grandes resultados que nós temos na nossa atualidade. Nós podemos citar o pensar na tecnologia, né, na inovação, até mesmo de recursos interpessoais, né, que nós vamos ter a forma de se comunicar, né, a forma de interagir uma pessoa com a outra. Isso tudo é mostrando o que Deus tem para o homem, né, o que Deus preparou para o homem, né, e ele faz essa preparação e ele convida também, né, é o nosso segundo tópico aí. Ele convida para que a humanidade ela venha e desfrute desse conhecimento, dessa sabedoria, né? E dentro disso vem os resultados, né, desse banquete de sabedoria.
Então, quando nós crescemos, como a palavra já diz, na graça e no conhecimento, é, uma certa. ah, Quando você começa a desfrutar dessa sabedoria que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo, né? Então, isso faz com que a nossa mente, né, o nosso, a nossa razão de ser, ele seja, né, com mais determinação, né, ela seja, né, com mais força de vontade para conhecer, né? E o homem ele é tão curioso, né? Eu fico me perguntando por que que a gente não tem, né, essa determinação nessas questões. Sabe, quer ver um exemplo, né? Tá tendo um tiroteio na rua. As pessoas, elas não se preocupam que pode vir uma bala perdida e achar ela, né? Tá tendo uma confusão. Ela não tem aquela autopreservação de fala, não, vou ficar aqui dentro, não quero saber, não faz parte, nem que seja ali pelo, né, a pontinha, né, da janela, ela vai lá e ela quer ver o que está acontecendo. Imagina se, né, nós tivéssemos essa mesma determinação para conhecer, né, essa sabedoria que vem de Deus. E como que é a descrição desse banquete? Primeiro, né, preparou bem a casa, né, ou seja, o local do banquete, onde nós vamos saborear dessa sabedoria. Nós podemos pegar o nosso exemplo aqui do mundo, né, onde nós estamos vivendo. E Deus preparou todas as coisas não para que ela seja destruída como está sendo hoje. Aí eu vou falar de forma geral, né? A natureza, o ecossistema e a própria sociedade em si. Né? Nós não temos mais aquela vivência, né, de uma amizade, né? Não, né, colocando de forma total, né, não generalizando, né? Claro que nós temos amigos, nós temos pessoas que nós queremos bem, que elas também querem o nosso bem, sim, mas de uma forma mais ampla, as pessoas elas querem destruir umas às outras, têm um desejo de vingança, de inveja, né? E isso tudo vai ao contrário do que a palavra tem. Então, nós adquirimos a sabedoria para desfrutar do ambiente que Jesus nos deu. Né? Imagine se o homem soubesse aproveitar a natureza como ela é, né, para benefício da nossa vida. Não um benefício financeiro, vai lá destruir, né, madeira, até tirar ouro, né, tirar o minério e tal. Né? Inclusive, né, essa questão, estava vendo uma matéria que a questão dos terremotos, né, que estão acontecendo é justamente, né, um dos fatores é isso. Por exemplo, o homem vai lá com a mineração, tira, né, aquele minério ali, aquele metal, né, aquele ouro, enfim, e ali vai ficando um espaço vago. E ali é onde causa, né, os terremotos, uma das causas. Então tudo isso vem, né, ao encontro do que a palavra está dizendo, né, do homem aproveitar da sabedoria de Deus. Né? Depois ele lança um convite a todo o povo. Né? Qualquer que estiver atento ouvirá a sua voz e terá um lugar à mesa. Né? A palavra de Deus, ela está a todo momento, né? Lá na antiguidade era falada, né, pelos pregadores, né, pelos, né, os homens de Deus, as mulheres de Deus que iam, né, proclamando o evangelho, né, depois da criação, né, era falado de pai para filho, né, ou seja, levando esse convite, levando, né, a palavra
do Criador da sabedoria. E aqueles que ouviam, né, com certeza o estilo de vida, né, as decisões que iam sendo tomadas também surtia os efeitos de forma positiva. Então ela chama os homens para que deixem a insensatez e venham viver o melhor de Deus. Vamos colocar dessa forma, né? O melhor de Deus. Então deixe tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é misterioso, tudo aquilo que traz dúvida e venha para a certeza, né? E na palavra nós encontramos fundamento, nós encontramos uma estrutura, né, firme, sólida, que nos dá, essa segurança para vencer cada dia mais e mais. E, né, claro que em contrapartida, como nós já falamos nas aulas anteriores, tem sempre os dois pesos. Então tem o lado da sabedoria que nós adquirimos, que nós temos resultados bastante positivos com ela, né? E tem também o lado da loucura. Então Provérbios ele vem trazendo sempre esses contrastes, né? Então, com a sabedoria, em contraste com a sabedoria, nós temos a loucura. Ela também é personificada, só que por uma pessoa insensata e ignorante. Nós vemos isso aí lá no versículo 13, mas é engraçado assim, gente, é engraçado não, é uma coisa muito maligna, que as pessoas não querem, né, ou não têm força, ou por algum motivo elas não vão de encontro à sabedoria, aquilo que ela vai ter uma vida verdadeira, vai experimentar verdadeiramente o melhor de Deus para a vida dela, mas ela prefere ir pelo lado da loucura. Mas vamos ver os resultados da loucura. Ela também tem algo a oferecer. Mas lá diz no versículo 17 que ela oferece o quê? Enquanto Deus, olha só, Deus ele está oferecendo um banquete, e um banquete onde você vai verdadeiramente se saciar, ou seja, você vai matar a sua fome, fome, né, de paz, você deseja paz, então no banquete da sabedoria você vai saciar essa fome, né? Você tem fome, né, de perseverança, no banquete da sabedoria você vai matar essa fome. Enfim, você tem fome de uma cura espiritual, você tem fome, né, de ver a sua família restaurada, no banquete da sabedoria, né, você vai saciar essa fome. Não sou eu, Jussier, que está dizendo, é a palavra que nós estamos estudando que nos afirma, tá certo? E o que a loucura ela nos oferece? Água roubada e pão comido às ocultas, né? Eu costumo falar isso e é uma verdade que é exposta para nós a todo momento da nossa vida. Tudo que é oculto, tudo que é no secreto, tudo que é, né, escondido, tudo que tem que ser falado baixinho, tudo que tem, né, que ser feito dessa forma, com certeza não parte de Deus, porque Ele diz: Eu sou a luz do mundo. E a luz, ela guia, a luz, ela protege, a luz, ela nos dá direção para ser conduzido. Então, as pessoas estão preferindo, grande parte da humanidade está preferindo, né, tomar água roubada e pão comido às ocultas do que partir para o banquete, o verdadeiro banquete que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Então, os seus convidados estão, e o pior de tudo, né? Os convidados, né, estão nas profundezas do inferno, ou, nas palavras de um comentador, seus convidados anteriores são agora cidadãos do inferno. Veja que eu costumo falar isso nas pregações.
Com Cristo, nós temos uma vida em abundância, não ausente, né, das aflições, das guerras, dos temores, né, das ameaças do dia a dia, mas nós desfrutamos de uma vida plena e ao voltar para o pó, nós vamos viver, né, com Cristo pela eternidade. As pessoas preferem, né, grande parte da humanidade, né, preferem tomar água roubada, comer pão às escondidas, viver no oculto, viver no secreto, viver nas escondidas e ainda, né, ter um sofrimento eterno. Veja que são dois pesos e duas medidas muito desiguais. Não teria nem o que pensar. Então, veja que tamanho engano, que tamanha sutileza o inimigo traz para o homem. E o homem ainda se deixa enganar, porque a palavra, desde o princípio, ela tem sido levada a todos. Não é só para um grupo, não. Paulo, ele fica maravilhado com isso, porque ele fala, olha, a palavra agora chegou para os gentios. E hoje nós vivemos principalmente em um país que nós podemos passar dia e noite cultuando, nós podemos passar, né, todo momento da nossa vida, né, em contato com Deus, mas as pessoas preferem beber água roubada e comer pão às ocultas. Isso é muito triste, né, porque mostra o tanto que as pessoas não têm confiado em Deus. E aí nós temos os justos e os ímpios, bênção ou maldição. Provérbios vem traçando, né, todas esses dois caminhos que o homem pode seguir. E os tesouros de Provérbios, né, ele traz a justiça que livra da morte. E alguns exemplos, né, a boca do justo é manancial de vida. É aquele que a gente sempre está falando. O justo não é só no domingo, o justo não é só dentro da igreja. O justo é em todas as ações da sua vida. Se, né, alguma palavra, né, de imprudência queira frutificar, né, pelas suas falas, nós precisamos começar a podar isso, né? Cortar literalmente. A esperança do justo é alegria. O que eu espero para amanhã? As misericórdias do Senhor se renovando a cada manhã. E isso me traz a alegria, porque é a misericórdia dele. Não é porque eu sou merecedor, mas eu sei que pela misericórdia, pela graça dele, amanhã ele vai preparar um dia para mim. A justiça do íntegro, né, endireita o seu caminho. Quando nós procuramos andar na presença do Senhor, os nossos caminhos andam, né, de forma alinhada. Tinha até um ditado popular que tem muito tempo que eu não escuto, mas eu acho ele muito errado. As pessoas falam, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus vai lá, conserta as linhas para que ele possa escrever. Eu falei isso no domingo. Quem olhava para o Jussier em 98, 99, não imaginava o que seria o Jussier em 2025. Mas o Senhor foi lá, consertou a linha torta para escrever o que seria a trajetória do Jussier de 98, 2000,
né, até o ano de 2025. Então é isso que o justo tem que buscar. Em todo momento nós temos que buscar esses consertos, né? A alma generosa, né, engordará ou prosperará, e o que rega também será regado. Em outras palavras, em um momento eu estou ajudando, em outro momento eu estou sendo ajudado. E quem cresce é a igreja, quem é edificado, né, é a palavra do Senhor, que vai se concretizando através da minha vida e através da sua vida. Não é aquela igreja, né, que, né, aquele povo ali é assim, assado e tal, nem vou citar nenhum exemplo para a gente não dar vazão para o inimigo. Mas não é aquele testemunho, mas é aquele testemunho, né, que fala, opa, ali tem, né, um povo que literalmente estão procurando seguir a vontade de Deus, né? E isso faz toda a diferença. Então, temos o temor e o escárnio, né? A gente sempre está citando aí esses dois exemplos. O temor do Senhor tem um homem forte, né, amparo, e isso é refúgio para os seus filhos, né? Ou seja, a família, o homem e a mulher, né, que tem o temor no Senhor, isso cobre, né, os filhos, traz ali uma blindagem nos seus filhos, e isso vai passando de pai para filho, de pai para filho, né, porque esse temor traz os resultados, e o filho ele entende, né, que ele precisa andar naquele caminho também. O temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte, né? Ninguém quer morrer dessa forma, ou seja, uma morte espiritual, uma morte de sonhos, né? O que anda na retidão tema ao Senhor. É o temor do Senhor, é a instrução da sabedoria, e a humildade persegue a honra. Então veja, né, aí os versículos de referência, que o temor do Senhor ele vai sempre preceder, né, a honra, porque a partir desse momento, se eu tenho temor, o Senhor honra, né, o Senhor traz um diferencial na vida daqueles que o temem. E a integridade e a impiedade, ela tem também os seus caminhos, ou seja, esse trecho, né, enfatiza a liberdade do justo e a falência do perverso. Percebe que são dois pesos, duas medidas muito diferentes, né? A liberdade do justo, né, e a falência do perverso. Nós queremos andar em qual desses dois caminhos? Depois, né, tem o injusto cairá e perecerá. Por mais que ele pense, nossa, estou me dando bem, em um momento ele vai sentir essa queda. E aí, em todas as áreas da vida, não? Então nós precisamos ter, né, essa sabedoria para andar nos caminhos do Senhor. O íntegro andará em veredas retas, aquilo que nós observamos no dia a dia. Aquele que é reto, aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, né, nas suas escolhas, nas suas decisões, né, sabe assumir mesmo quando está errado. Isso torna, né, uma pessoa íntegra, né, um homem de valor, né, aquele que anda, né, de forma justa, né? O perverso vive infeliz e praticando o mal. Também aquele que ouve as palavras da sabedoria será estabelecido na terra. Sabe, aquela pessoa que tem um ponto fixo, né? É uma pessoa que, né, ela não fica cocheando entre dois pensamentos, ela não é estável, né? O seu trabalho, a sua família, o seu lar,
né, a sua rota de objetivos, ela é determinada e ela vai prosperando. Aí, gente, grau, né? Comecei hoje, fiquei rico amanhã, né? Quis uma família hoje, amanhã já tem essa família. Isso aí é de acordo com os projetos de Deus. Mas o importante é que os planos não são frustrados, porque ele anda segundo o caminho do Senhor. Depois, o perverso, né, ele sofre danos físicos e materiais e perde amigos e parentes. Esse dano físico é muito simples, né? As pessoas estão envolvidas em drogas, né? Em vários tipos de situação que destrói o seu corpo físico, né? Destrói, e ao destruir essa parte, né, em alguns pontos, também destrói a família, também destrói sua vida financeira, né? E assim perde todos aqueles que estão ao seu redor. Então, lá em Provérbios 25:1, ele atribui, né, a Ezequias e seus escribas, né, a tarefa de juntar os provérbios de Salomão e compilá-los em um livro. A gente viu isso lá no primeiro, né, na primeira aula, só para a gente relembrar, né, para vocês sempre, né, ter aí essa lembrança, né, de como foi, né, o ajuntamento, né, a reunião, né, o agrupamento, né, desses provérbios que nós temos hoje, né? Foi algo já preocupado com as gerações futuras, né? Então nós temos que agradecer a Deus porque Ele tocou nesses homens e assim, né, eles reuniram todos esses, né, provérbios para que eu e você tenha hoje, né, essa fonte de sabedoria. Então, entre Salomão e Ezequias houve, né, um intervalo de 250 anos. Ezequias percebeu durante o seu reinado que os escritos do seu antecessor, né, continham ensinos de grande valor para os seus súditos e para ele próprio, né? Então, é uma visão que nós precisamos ter. Poxa, eu tô indeciso nas minhas decisões, tô sem saber para onde ir, como caminhar, qual é as minhas atitudes com os meus filhos, no meu trabalho, no meu dia a dia, com a esposa, com o esposo, enfim. Aonde que eu vou buscar essa sabedoria? Né? E hoje, com a questão do coach, né? Com a questão, não que esteja errado também, não estou aqui para falar do que está, né? Mas eu estou para mostrar o que é óbvio, né? Está na nossa frente, nós temos acesso, como eu falei lá atrás, o banquete está exposto. E muitas vezes as pessoas pensam assim, gente, eu tenho que, né, pagar, né, caríssimo e tal, né, para ter, né, achar a solução para os meus conflitos, até mesmo internos, pessoais, e, enfim, e está aí exposto desde o início, está exposto. Então, gente, precisamos dedicar um período do nosso tempo para que a gente tenha ou venha, né, participar desse banquete. Então está à disposição, está ao nosso alcance, né? Então ele ordenou um grupo, né, de eruditos, né, para que, né, fizesse toda essa preparação desse material. Né, o labor e a indolência, né? Alguns pontos para a gente falar daqui em diante. Trabalho e suas recompensas, né? O que lavra a sua terra será farto de pão. Lá em Provérbios 12:11. Isso é lógico para nós hoje, isso é evidente para nós. Aquele que trabalha, né, terá o seu sustento. Mas para isso precisa também de um posicionamento, não é verdade? O trabalhador diligente terá, né, satisfeitas as suas necessidades diárias, como alimento, vestimenta
e etc, e etc, né? Aquele que se dispõe, né? Aquele que, né, coloca metas na sua vida, esse sim vai colher desses frutos. Também existe uma frase que diz, olha, você não é responsável pelo plantio, mas é pela colheita. Então, se você está colhendo coisas ruins ou coisas negativas, volte lá e veja o que você plantou. Porque de uma forma ou de outra nós vamos plantar. E de uma forma ou de outra nós vamos colher o que nós plantamos. Só que nós vamos colher o que a gente plantou. Você não vai ficar, né, sem plantar e de repente você vai para a lavoura e vai ver, né, aquele plantio maravilhoso pronto para ser colhido. Não existe isso. Então, não adianta a pessoa falar assim, eu não vou trabalhar, e no final do mês ela fala assim, agora eu quero meu pagamento. Vou ver na minha conta se tem lá, né, algum valor. Não existe isso. Tá certo? Então vamos pensar que depende sempre das nossas atitudes, das nossas ações, até mesmo, né, ou principalmente na nossa vida espiritual. A preguiça denuncia a falta de senso daqueles que por ela se deixa possuir e a condena à pobreza e à escassez de bens. Olha só, gente, é aquele que permite que ela possua, ou seja, eu vou possuir, né, essa pessoa. Eu vou dominar a vida dela. Então, vem os resultados também disso. Então, precisamos repreender quando vinha aquela preguiça espiritual, né? Preguiça de não ler a Bíblia, preguiça de não orar, preguiça, né, de não meditar nas coisas de Deus. Nós temos que repreender para que nós possamos. Amém. Deu certo ali. Pessoal, então nós paramos aí nesse slide, né? Tava falando para vocês que deu uma quedinha de energia aqui. Aqui no bairro tá acontecendo isso direto, tá certo? Deixa eu só me organizar aqui. Ok. Amém. Então, cuida dos teus negócios, né? Provérbios vem falando sempre para a gente estar atento, né, com aquilo que nós temos como responsabilidade. Lá em 24, 27 diz, cuida dos teus negócios lá fora, né, apronta lavouras no campo e depois edifica a tua casa. Né? Ou seja, ele vem mostrando uma sequência que nós precisamos ter, né? Uma organização, né? Uma padronização para que, né, as coisas, né, as nossas metas, os nossos objetivos, elas sejam alcançadas, né, de forma constante, né, gradual, né, e assim vencendo os desafios e conquistando, né, ali os nossos objetivos e trazendo à realidade aquilo que outra hora era apenas sonho. Mas o preguiçoso, né, ele também tem, né, os seus resultados. E diz lá no 24 que diz assim, o preguiçoso ele não lavra, né? Não lavra por causa do inverno. Depois mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Quer, né, tudo, né, já ali pronto, tudo ali, né, já preparado, né, ou seja, da melhor forma possível.
Engraçado que lá atrás, né, já existia todas essas situações. Nós vemos, né, que a Bíblia ela é viva, né, ela se faz, né, eficaz, né, em todos os momentos da sociedade. Então, é algo para a gente refletir, né? Ler Provérbios refletindo com o que acontece nos nossos dia a dia. O tolo, né? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se, né? Ou seja, ele se destrói, porque das suas próprias palavras, né, vem toda a existência, aquilo que ele, né, está declarando com a sua boca. Então, se os dias estão difíceis, né, louve ao Senhor, peça a Deus força, né, peça a Ele graça, né, que Ele vai nos abençoar. A tolice ela leva à ruína, né? A ruína, né, significa queda, né? Lá na Vulgata diz, né, o insensato é castigado pelos seus lábios. Na Septuaginta, ela vai dizer, aquele que é dado a tagarelar, né, andando tortuosamente, cairá em tropeço. Então temos que buscar essa sabedoria e abandonar a tolice, né, e diversas formas que ela possa querer nos atingir, né? Porque existe um perigo. Né? Se nós sabemos que existe um perigo para a nossa vida, nós precisamos pular fora. Ou seja, né, que dá um exemplo, uma ursa roubada dos seus filhotes causará destruição. Né? Uma mãe que é tirada do seu filho, ela faz o que for preciso para, né, resgatar o seu filho novamente. Imagina o urso, né, que, né, ele vai destruir, né, para alcançar os seus filhotes, né? Então, a devastação causada por um tolo é maior que pode ser causada por um animal bravio. Olha só que tremendo. Então, o tolo ele pode destruir muito mais, né, do que uma ursa que foi tirada dos seus filhotes. A honra, ela não convém ao tolo, porque dentro da sua tolice vem a destruição. Então, ele diz: não respondas ao tolo segundo a sua, né, estultícia, né, para que também não te faça semelhante a ele. Sabe aquele negócio que a pessoa vem e de repente começa a te acusar, ou de repente falar coisas que de repente você fala assim, não, mas isso não tem nada a ver, né? Nós temos que orientar, nós temos que procurar ajudar, mas quando nós chegamos a uma conclusão que aquilo não, né, está sendo absorvido pela pessoa, nós temos que ou procurar outras formas ou, né, parar por ali, né, esperar o melhor momento para continuar aquela conversa. Porque é dentro disso que vai gerar os bons relacionamentos. Então, atitudes certas estabelece a base, né, para a edificação de uma grande amizade. Né? Quando nós entendemos que existe alguém, né, que tem alguém que está ao nosso lado e precisa, né, que seja aberto os olhos dessa pessoa em alguma área da sua vida e nós buscamos estratégias para orientá-lo de uma forma que não machuque a pessoa, que ela não fique chateada, mas sempre, né, levando a verdade, nós recebemos, né, os bons relacionamentos como resultado, né, daquela sabedoria que foi nos entregue por Deus.
E aí, lá em Provérbios 30, vai falar, né, das palavras de Agur e Lemuel, né? Então diz assim, a Bíblia nada relata sobre Agur e o rei Lemuel. Alguns são de opinião que eles eram nomes alegóricos, né, de Salomão, mas tal ideia é inaceitável, né? Então assim, é algo que foi, né, até cogitado, foi algo que foi levantado, mas não teve sustentação, né? Mas o que nós pegamos de base são os ensinamentos, né? Então, pegamos essas referências e trazemos, né, para o nosso dia a dia. Lemuel, né, significa consagrado a Deus, enquanto que Agur, né, significa compilador ou aquele que reúne provérbios, né? Assim como hoje, pessoal, temos, né, naquela época tinha os codinomes. Hoje nós temos, né, os apelidos, né? Temos aí, né, aquelas pessoas que sempre colocam ali, né, uma forma, né, de chamar outra, enfim. Naquela época também, né, além do significado dos nomes, tinha aquele que é o escriba, por exemplo, né, ele além de ser o escriba, também eles tinha, né, os seus codinomes, tá certo? O que é importante é que Agur deve ter sido, né, um grande observador, ou seja, um filósofo, né, que tomava tempo para meditar sobre os valores da vida. E aqui nós temos alguns exemplos, né, que são a grandeza de Deus, a pureza da palavra de Deus, né, ou seja, ele também traz a existência, a grande questão de não ser egoísta, não despreze a autoridade dos teus pais, né? Isso é, né, sempre é, é uma regra sumária, né? Se nós queremos ser bem-sucedidos, temos que ouvir, né, nossos pais. E o rei Lamuel, nessas palavras não são propriamente dele, mas de sua mãe, né? Ele simplesmente publica, né? E alguns pontos que ele vai ressaltar não dedicar-se a mulheres estranhas, não dedicar-se à bebida forte e aí dedicar-se a julgar retamente, né? Então veja que fugir, né, literalmente da aparência do mal. Pessoal, é isso, tá? Os pontos, né, que eu fui pesquisando, lendo provérbios, né, que eu achei interessante para nossa meditação, tá certo? Espero que tenha contribuído, né, com o conhecimento de cada um, né, e também sirva, né, de motivação, de incentivo para que você, né, é, é, se esforce, né, nessa leitura de aprendizado, né, de conhecimento, né, mergulhe mais nessa sabedoria de provérbios, para que o Senhor, né, venha nos edificar a cada dia mais e mais, tá certo? Rosângela, Deus abençoe, viu? Teve uma queda de energia aqui, foi bem difícil de retornar, né? Mas amém, né? Foi aquilo que a gente conversou, viu, Rosângela? Mas Deus está no controle, tá certo? Espero que tenha, né, contribuído para a nossa edificação. Semana que vem tem mais Projeto Caleb. Quero convidar você a orar, né, pedir, né, a Deus que venha, né, colocar no nosso coração, né, sempre esse entendimento, né, sempre essa vontade de crescer, né? Estamos sempre aprendendo junto, né? Eu sempre estou aprendendo muito com vocês, né? E é nesse sentido que o povo de Deus ele avança, né? É nesse propósito que o povo de Deus avança, sempre buscando a sabedoria que vem direto lá do trono da graça de Deus, né? E quando
nós nos colocamos na posição de servos, o Senhor ele nos abençoa, né? O Senhor, e como que é esse abençoar, né? É nos dando principalmente sabedoria para andar em direção a Ele, né? O propósito do Senhor é esse, que eu e você ande em direção a Ele, que nós, né, o homem ele sempre procura tantos caminhos, né? Mas a alegria do Senhor é quando nós caminhamos em direção a Ele, tá certo? Doraci, Deus te abençoe também. Guilherme, Deus te abençoe também, tá? Convido a todos a orar. Pai, é debaixo da tua graça, Senhor, debaixo da tua unção, que nós nos reunimos nesta noite, Pai. Te peço que o Senhor tira, né, tudo aquilo do velho homem, Pai, que venha tentar sobressair na nossa vida e coloca, Deus, no nosso coração, Deus, um coração de servo, de adorador, ó Pai, daquele que procura te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor, que está nos acompanhando com esta palavra, que a tua graça e a tua vontade esteja na nossa vida, que o conhecimento, ó Deus, venha prevalecer e que o nosso coração esteja sempre voltados para a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, uma boa noite a todos, um resto de final de semana. Amanhã, né, nós temos culto online presencial, conto com a presença de todos, né? Lembre-se, Deus, né, tem o maior prazer, né, em ver os seus filhos caminhando em direção aos braços de Deus. Amém? Imagine Deus com os braços abertos, né, e os seus filhos correndo para, né, saltar nos braços de Deus. E nós fazemos isso, né, a cada momento que nós, né, nos unimos a Ele, né, procuramos estar junto com Ele. Amém? Boa noite a todos e até amanhã. Deus abençoe.